Vou te encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Alegria tê-los nesta segunda-feira, como eu falei na nossa chamada, para partilharmos já a oração da manhã. Muitos já acordaram, ainda estão acordando, outros já estão até trabalhando, madrugaram também, e, enfim. Segunda-feira é sempre um dia mais da preguiça, né? Mas hoje é especial porque é véspera, o dia 13, que é o dia de Nossa Senhora de Fátima. Nós não podemos deixar de estar aqui na Divina Luz, dia 13 de maio. Nós teremos a Santa Missa aqui às 20 horas com o Padre Bento. Então amanhã teremos a Santa Missa às 20 horas em honra à nossa patrona, no qual somos consagrados aqui na Divina Luz, a Nossa Senhora de Fátima. Então 20 horas aqui na sede teremos a Santa Missa em honra a Nossa Senhora de Fátima com o Padre Bento. E no dia 18 teremos o Caróis das Mulheres. Eu coloco o Caróis das Mulheres como algo muito importante para todos nós da nossa igreja, aqui da Comunidade Divina Luz, porque é um momento onde se reúne as mulheres para orar, e nós sabemos o quanto que é importante o papel das mulheres na nossa igreja. Então, meu irmão, minha irmã, esse convite para o dia 18 é extensivo a todas as mulheres. Chame a todas que você conhece, amigas suas, parentes, venham para cá. E terça-feira, amanhã, nós teremos a Santa Missa em honra a Nossa Senhora de Fátima. Então, vamos começar? Estamos reunidos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A nossa Mãe, a Virgem Maria, Nossa Senhora de Fátima, nós estamos aqui agora clamando a sua intercessão sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Então vamos lá. Nós vamos pegar hoje, vamos meditar o Evangelho de João, capítulo 10, João capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 10 também. Então, João 10, 1 até 10. Tá ok? Peguei a palavra de Deus, é uma passagem muito boa, que você já ouviu, já meditou, já em algum momento, já num grupo de oração, ou mesmo na Santa Missa, você já participou de eventos. É uma passagem linda, né? O bom pastor. Amém? Então, vamos lá. João capítulo 10, versículo 1, diz assim: em verdade, vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Eis o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz a pastagens. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas, e as ovelhas seguem-no, pois lhe conhecem a voz. Mas não seguem, guarda isso, mas não seguem o estranho, antes foge dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse essa parábola, mas não entendiam do que ele queria falar. Jesus tornou a dizer-lhe: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim,
será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O bom pastor. Jesus aqui, ele está dando um ensinamento para aqueles que estavam ao redor e que conheciam a palavra, né? Conheciam as Escrituras. Ele está falando aqui, começa dizendo, né, que as ovelhas escutam sua voz. Ele chama e elas os seguem. E ele diz ainda que depois de conduzir as suas ovelhas para fora, vai adiante delas. E as ovelhas seguem-no porque lhe conhecem a voz, mas não seguem o estranho, antes de tudo que fogem dele. Então Jesus está falando que ele vai caminhando e as ovelhas, ele vai à frente e as ovelhas vão junto dele, atrás. Se nós lembrarmos o Antigo Testamento, vamos pegar aqui, quem foi à frente para que o Rio Jordão pudesse abrir? Com Josué, a Arca da Aliança, não é isso? Jesus, ele é aquele que vai à frente, ele combate por nós, ele luta por nós. Ao lermos esta passagem, João capítulo 10, versículo de 1 a 10, nós começamos a entender que somos ovelhas e somos dependentes de tudo do nosso Deus. A ovelha mal consegue enxergar. A ovelha, ela é totalmente dependente do pastor. A ovelha, ela não consegue, é um bicho muito fraco. E é por isso que Jesus nos compara. Aliás, vem desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento, Deus já nos comparava às suas ovelhas. E o Senhor Jesus vem confirmando isso agora. Nós somos ovelhas. Nós precisamos do pastor que nos conduz para as verdes pastagens, porque senão a gente morre de fome. Se o pastor não conduzir a ovelha para beber, ela fica ali e vai morrer. Ela não consegue, ela não tem iniciativa, ela não sai. Ela é dependente, não consegue enxergar direito a ovelha. Não tem uma boa visão. Então, isso tudo tem a ver com cada um de nós. A nossa visão é muito limitada. É muito limitada perto daquilo que Deus tem para cada um de nós. Por isso que aquela música diz, os sonhos de Deus são maiores que os teus, ou então são maiores que os meus. É algo verdadeiro. A nossa visão, o nosso pensamento, os pensamentos nossos são curtos demais. E os pensamentos de Deus são completamente diferentes. Quando ele nos compara às suas ovelhas, e ele diz que minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, significa que precisamos tomar e ter esse olhar diferente para o tempo atual que vivemos. Temos um pastor que nos guia. Nós não podemos fazer igual o povo de Israel, que quis ser igual a todo mundo e queria um rei porque olhava para as outras nações e via seus reis e seus cavalos, belos cavalos, todo pomposo ali, escudeiro, tudo mais, e resolveram querer ter um rei e largaram o verdadeiro e único rei, que era o próprio Deus. E eles queriam ter um rei. E o próprio Deus fala para Samuel, né? Não é você, ô Samuel, que estão te rejeitando, mas é a mim que eles rejeitam desde que os tirei do Egito. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério quando você escuta, vai falando que está tirando, que as ovelhas precisam do pastor, sim, e como precisam do pastor? Quando ele coloca aqui, Jesus coloca essa palavra, né? Ele diz ainda que as ovelhas não conseguem, não seguem o estranho. Não seguir o estranho significa o quê? Não seguir ensinamentos contrários à doutrina.
aos ensinamentos, aos preceitos que o próprio Jesus nos ensina. Para nós católicos, os ensinamentos da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Nós olhamos para a Igreja e temos sempre ali alguém direcionando, nos mostrando o caminho. Se nós pensarmos que desde Pedro, né, nós temos um bom pastor, os sucessores, os papas que vieram, e eles sempre conduzindo a Igreja. E não é fácil, nunca foi e nunca será, né? E também para cada um de nós. Nós olhamos para nossas ovelhas que Deus nos confia, e Ele nos confiou ovelhas. Você tem ovelhas que dependem de você para que possam estar dentro desse aprisco. Mas tu pode falar assim, mas quais são essas ovelhas que eu não conheço? As ovelhas que estão ao teu redor. Pode ser um amigo, pode ser um parente, pode ser alguém da tua casa. São essas ovelhas que muitas estão desgarradas e que precisam voltar para o aprisco. E precisam voltar porque, se isso não acontecer, nós não estamos cumprindo o papel de verdadeiros, não somente profetas, mas pastores. Aqui o Senhor fala que Ele fala assim, o ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Não vou entrar no mérito da questão, claro que o demônio faz isso, né? Ele vem matar, roubar e destruir. Mas também essa palavra serve para naquela época e para hoje, né? Para aqueles que se diziam pastores, mas que não pastoreavam suas ovelhas. Que não pastoreavam suas ovelhas. E quando você tem uma missão de pastorear as ovelhas e não faz com afinco, você acaba destruindo, matando, destruindo. Quantas pessoas foram destruídas porque estão sendo destruídas porque falta um pastor na vida delas. Falta aquela pessoa que assumiu esse papel que foi dado pelo Senhor, esta missão de ser um pastor para as suas ovelhas, as ovelhas que a ele Deus confiou, e acaba deixando para lá. E não vai ensinando o caminho correto. E isso mata, isso destrói. Sabemos que também o inimigo faz isso. Eu falei aqui, o demônio vai, ele quer destruir a tua família, ele quer tirar o teu ânimo, ele quer tirar a tua alegria, ele quer levar para a tua casa desavenças, discórdias. Nós sabemos disso tudo, mas também eu me refiro aos pastores que somos nós, que nós muitas vezes não cumprimos com a nossa missão. A nossa missão é olharmos para as ovelhas e ter aquilo que Jesus sempre falou, misericórdia. A misericórdia, nós não podemos ter olho por olho, dente por dente. Nós devemos ter um olhar diferenciado, um olhar para as ovelhas, um olhar de amor, um olhar de aquele que cuida das suas ovelhas, aquele que não fica triste. Jesus fala que quem é que tendo 99 ovelhas não larga uma para buscar, larga todas para buscar outra, ele quando volta vem feliz da vida, porque é necessário olharmos para as ovelhas que a nós o Senhor nos confiou e ter um olhar diferenciado. Quando Pedro encontrou com Jesus no Mar da Galileia, e naquela passagem que o Senhor pergunta 3 vezes para ele, né? Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Capítulo 21 do Evangelho de João. Pedro foi ajudar os outros que estavam no barco a puxar as redes, 153 peixes grandiosos que não saíram, não fugiram da rede, não se perdeu nenhum peixe, para mostrar que aquilo que Jesus falou para Pedro, doravante não vai pescar mais peixe, mas era pescador de homens, essa é a missão nossa, pescar e resgatar as almas que estão mortas espiritualmente. Porque se nós não cumprirmos essa missão do Senhor, nós deixamos de ser o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas.
bom pastor dá a vida por aqueles que ele toma conta. E às vezes nós achamos que o raio de ação nossa se limita ao meu mundo. E quando eu tenho essa visão que o raio de ação que eu atuo e é algo pequenininho, desse tamanhozinho que é o meu mundo, eu acabo eu mesmo sofrendo e sendo como que penalizado pelas minhas atitudes, onde eu começo a viver um desconforto interno, uma tristeza interna, porque eu somente serei feliz se eu cumprir, se eu estiver junto com aquele que é o Criador que tudo fez, que é o verdadeiro pastor. Eu somente poderei conquistar e tomar posse eu diria, das graças que Deus tem para mim, quando eu começo a ter uma visão do bom pastor que se preocupa com todas as suas ovelhas, que tem compaixão das ovelhas e que não julga, que não condena, que não fica colocando o dedo na cara, você que está errado, que não fica olhando os defeitos, mas que cuida das suas ovelhas, que tem amor pelas suas ovelhas. É igual aquele bom samaritano que cuidou daquele homem que caiu da sua cavalaria, e naquele momento ele passou o levita, passou o sacerdote, mas o samaritano foi lá e cuidou dele. Independente de quem era, o que é, a misericórdia de Deus, ela tem que imperar para que sejamos bons pastores, e que possamos ter somente atitude, não, mas venhamos a transparecer para todos no nosso olhar, na nossa maneira de falar, no nosso modo de vestir, nas músicas que ouvimos. Nós temos que ter discernimento nisso tudo, porque nós somos pastores de almas. Você é também, não pense que não, que você é também. Deus confiou pessoas. Pode procurar como? Olha para dentro de si e veja as pessoas que estão ao teu redor. Não tenha dúvida disso, mas não tenha dúvida disso. Hoje nós vivemos muito nessa questão de querer viver esses momentos aqui e fazer. Nós vemos aí o Rio de Janeiro com tantos shows, né? Que não vou entrar nesse detalhe aqui, mas o verdadeiro encontro com o Senhor está ficando de lado, porque os pastores estão largando as suas ovelhas para se divertir e fazer coisas que não, nem convém, como falei, comentar, né? Nem é bom comentar, mas até isso nós devemos ter discernimento, né? O pastor, ele tem que ter discernimento naquilo que está ouvindo, o lugar que eu estou indo, os tipos de show que eu participo. O pastor, ele tem que ter sabedoria nas suas palavras. O pastor precisa ter um olhar diferenciado daquilo que o mundo oferece. O bom pastor é aquele que rema contra a maré, que a correnteza está forte, mas está remando, não desiste, porque ele tem uma missão a cumprir, e ele vai remando, e não está fácil, dá calos nas mãos, porque não é fácil remar contra a maré, parece que não está saindo do lugar, mas não para, e pouco a pouco ele vai rompendo a correnteza. Isso é viver o bom pastor. Nós precisamos ter esta visão. Não ter a visão de tudo que estão nos oferecendo, achar que é bom. Que tudo que querem nos dar, que tudo aquilo que chega, uma avalanche de informações, uma avalanche de shows, de tantas outras situações, de bebidas, de tudo mais, nós devemos discernir. Isso convém para mim? Convém? Não convém. Isso aqui convém, também não convém. Então eu preciso ter um olhar diferenciado. Ah, mas então eu tenho que ser o bom santinho. Não, eu não estou falando para você ser o bom santinho. Eu falei para nós sermos o quê? O bom pastor. O bom pastor, da nossa humanidade, nós temos as nossas fraquezas, as falhas, mas temos a nossa missão. Nós temos a nossa missão e não podemos deixar que a missão fique em segundo plano.
amar a Deus sobre todas as coisas, não é isso? E o próximo como a ti mesmo. Então, meu irmão, minha irmã, é essa a mensagem que eu queria deixar para você hoje aqui, nesta manhã de segunda-feira. Que seja o bom pastor e siga os passos do bom pastor, do verdadeiro e único pastor. Ele nos constituiu e nos deu autoridade para sermos bons pastores, mas ele é o mestre, é aquele que nos ensina a sermos bons pastores. E por isso, Senhor Jesus, nesta manhã de segunda-feira, eu te peço por cada um dos teus filhos e filhas que se encontram hoje em busca de uma nova realidade. Aqueles que estão buscando a paz, aqueles que estão buscando um encontro contigo, Senhor. Eu oro por cada um deles, Senhor Jesus, te peço agora em teu nome, que eles possam vivenciar a esperança, a confiança, sabendo que há um pastor, há um mestre que cuida de cada um deles, cuida de nós. Senhor, eu te peço agora por todos aqueles que estão sem trabalho, que na sua infinita misericórdia conceda esse trabalho. Também te peço, Senhor Jesus, por aqueles que estão nos leitos de hospitais ou mesmo na cama, que estão sofrendo. Eu te peço por cada um deles, Senhor, que sejam abençoados agora, curados no poder do teu santo nome, tu que és o bom pastor. Cuida deles, Senhor. Cuida daqueles que hoje estão afastados de ti, que nós possamos ser esses pastores que venham a resgatar essas almas para ti, que eles retornem para a Santa Igreja, Senhor. Abençoa cada um de nós nesta segunda-feira. Dai-nos a sabedoria de discernirmos o que vamos ver, ouvir, falar, escutar, planejar. Conceda-nos, Senhor Jesus, acima de tudo, a sabedoria que foi dada a Salomão, para que juntos, em unidade, possamos afastar, através da oração, tudo aquilo que é do maligno. Nesta manhã de segunda-feira, Senhor, nós te pedimos, pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora de Fátima, conceda-nos a sua bênção, a sua proteção. Coloque São Miguel Arcanjo à frente nesse dia de hoje e sempre. Coloque, Senhor Jesus, seus anjos para nos proteger e que possamos a cada dia proclamar que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E temos a nossa Mãe Maria que intercede por nós. Temos os anjos, os santos que estão aí intercedendo e os anjos combatendo por nós. Abençoa, Senhor, esta segunda-feira e que esta bênção seja extensiva a todos os nossos familiares. Por onde formos, Senhor Jesus, todo lugar que viermos entrar, passa a ser um lugar abençoado pelo poder do teu santo nome. É o que pedimos sobre a intercessão da Virgem Maria. Amém. Meu irmão, minha irmã, chegou o momento da nossa novena, 8º dia, a constância na oração. Para sermos constantes, perseverantes, e não apenas mais ou menos, igual a beija-flor faz, vai lá, dá uma picadinha, não. Para que possamos ser verdadeiramente constantes em nossas orações. Então, nesse 8º dia da novena, vamos orar juntos e pedir que a nossa mãe, a Virgem de Fátima, esteja conosco, intercedendo por nós. Amém? Então, vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesse dia meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Minha Senhora Mãe e Rainha, eu me coloco agora debaixo do teu manto protetor e no seu colo de mãe. Orienta-me no bom caminho para que eu possa fazer a vontade do seu Filho Jesus. Interceda por mim, ó Mãe, em todas as minhas lutas espirituais, que com a sua presença o inimigo recue e não ouse fazer mal a mim ou a minha família. Como em Fátima, ó Senhora, a Senhora apareceu aos 3 pastorinhos pedindo que rezassem um rosário pelo fim da guerra. Também hoje, pela força da nossa oração do Santo Rosário, auxilia-nos
para que sejamos fortalecidos nesta guerra espiritual que enfrentamos. Mãe, Virgem do amor, no silêncio da paz, volve para nós o vosso olhar de ternura e nos acolhe como filhos seus. Te ofereço a minha família e coloco cada um dos meus familiares sob a vossa proteção. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Levante-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, que sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que o odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Obrigado, meu irmão. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe vocês. Lembrando, amanhã, 20 horas, aqui na sede, a Santa Missa, às 20 horas, em honra à nossa mãe, Nossa Senhora de Fátima. E dia 18, Cairóis das Mulheres. Mulheres, teu lugar é aqui na Divina Luz. Amém? Fique com Deus.